Depois de muitos anos sem gravar no Brasil, João Donato termina a gravação do disco Quem é Quem e vai na gravadora Odeon para saber como será a estratégia de lançamento do disco. Um coquetel para imprensa, entrevistas e tudo mais. Coisas triviais de um lançamento de disco. Mas a gravadora aparentemente não acreditava muito no produto e disse que não teria esquema de divulgação. Donato ficou atônito e convidou o seu amigo J. Canseira para tomar umas cervejas e esfriar a cabeça. Foi o amigo que deu a ideia. Por que você não sobe no outeiro da Igreja da Glória e lança os discos lá de cima? Mas tem que chamar a imprensa. Donato seguiu o conselho à risca. Chamou a jornalista Paula Saldanha, da TV Globo, que registrou o momento em que Donato lançou um por um uma caixa de LPs, como se fossem discos voadores. Muitos anos depois, a revista Rolling Stone considerou o disco Quem é Quem um dos 100 discos mais importantes já gravados no Brasil. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Sejam bem-vindos. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de ser um apoiador do Arranjo e assim colaborar para eu manter o programa. A partir de apenas R$10, acesse apoia.se/oarranjo. Aham é um dos maiores clássicos de João Donato, uma das suas músicas mais gravadas, e teve outros nomes até ganhar um nome definitivo. Donato compôs a música especialmente para o grupo do Sérgio Mendes, o Brasil 66, gravar. Sérgio o convidou para assistir um show do grupo na Disneylândia, e segundo Donato, enquanto ele ia para a Disneylândia e voltava, compôs a música para o grupo. A música alcançou as paradas de sucesso, apesar de não ter propriamente uma letra. Eram onomatopeias, criadas por Donato, que, segundo ele, eram sons que os sapos do rio Amazonas faziam. Por isso a música se chamava The Frog. O segundo a gravar a música foi João Gilberto, amigo de muitos anos de Donato, que gravou a música no seu disco João Gilberto em México, e abrasileirou o título. Agora a música se chamava O Sapo. Quando Caetano Veloso estava produzindo um disco da cantora Gal Costa, ele escreveu a letra definitiva para essa música, que virou Aham para sempre. Com arranjo do próprio João Donato, é essa versão da Gal gravada no disco Cantar, de 1974, que eu vou analisar nesse vídeo. João Donato nasceu em Rio Branco, capital do então território do Acre, apenas 31 anos depois desse território, que fazia parte da Bolívia, ser anexado ao Brasil. O pai de Donato era aviador e também fazia parte da polícia local. E o primeiro contato de Donato com a música foi através da banda da polícia. Muito cedo começou a aprender acordeon e aos 7 anos compôs a sua primeira música para sua primeira namorada, Nini. A família se muda para o Rio de Janeiro quando Donato tinha 11 anos e já dominava a sanfona de 120 baixos. Ele queria ser aviador como o pai, mas foi reprovado no exame da aeronáutica por ser daltônico. E o seu caminho, então, foi a música. Ele estava começando a trocar o acordeão pelo piano, instrumento em que ele via mais possibilidades harmônicas, mas foi uma mudança bem gradual. No começo dos anos 1950, o Rio vivia uma febre de conjuntos vocais. E um desses conjuntos, o Garotos da Lua, contratou um jovem baiano de 18 anos que se tornaria um dos melhores amigos de Donato, João Gilberto. Eu conheci o João quando ele veio da Bahia para integrar o conjunto Os Garotos da Lua. Os meninos dos Garotos da Lua me prepararam para conhecer o João da seguinte maneira: disseram, vem um rapaz da Bahia aí que você precisa conhecer ele. Você é igualzinho a você. Eu digo, como assim? É igual a você. Eu não entendi direito. Então eles disseram para o João a mesma coisa. Disseram que ele tinha que conhecer o Donato, que era parecido com ele. Então, num dos ensaios, eu conheci o João Gilberto. Olhamos um para o outro e dissemos, é mesmo. Ficaram muito amigos e tinham uma coisa em comum. Eram artistas naquele momento à frente do tempo, que já buscavam alguma coisa diferente, uma sonoridade mais moderna. Além disso, eram conhecidos por serem, digamos, um pouco avoados, não muito responsáveis com horários, compromissos, essas coisas menores.
Em 1953, Donato participa da fundação de um grupo vocal. Na verdade, era uma remontagem do grupo Namorados da Lua, do cantor Lúcio Alves, mas sem o Lúcio. Lúcio já estava com uma carreira sólida como cantor e cedeu o repertório e os arranjos do grupo, mas o nome foi só pela metade. Eles poderiam ser os Namorados, mas sem a Lua. Eles regravaram 8 anos depois um dos sucessos do Namorados da Lua, a canção Eu Quero um Samba. E é uma gravação muito interessante. Que eu já comentei aqui no programa, como o violão da bossa nova tem um ritmo muito parecido com a célula rítmica que o tamborim faz no samba. E no programa sobre Johnny Alf eu mostrei como o Alf também fazia no piano um ritmo parecido com o do tamborim. Pois em 1953, 5 anos antes da gravação de Chega de Saudade, o acordeon de Donato faz um ritmo de acompanhamento muito parecido com o ritmo que depois seria desenvolvido no violão por João Gilberto. No samba eu sei que vou me acabar, me virar, espalhar a noite inteira até o sol raiar. Assim como Johnny Alf, João Donato participa ativamente do período de gestação da bossa nova. Os dois eram os principais pianistas da música moderna carioca, ao lado de Tom Jobim e Nilton Mendonça. Mas eles não ficaram no Rio para acompanhar o sucesso da música que ajudaram a criar. Em outubro de 1959, Donato tocava na boate Drink, no Leme, quando recebeu um convite do seu amigo de colégio, Nanai, que tinha sido seu parceiro no grupo vocal Os Namorados. O Nanai telefonou, disse: você que gosta tanto dos Estados Unidos, você não quer vir para cá não, para fazer 3 semanas num clube lá em Nevada? Então eu digo: eu quero ir sim. Ele disse: então faz o seguinte, você vem, eu compro a passagem, a prestação, você vem, chega aqui, você me paga. Eu digo: tá legal. Então eu disse: bom, então eu vou lá 3 semanas, ou 4, e volto já. Aí fiquei 13 anos. Segundo Donato, o dinheiro dessa temporada não foi suficiente para cobrir a dívida com o Nanai da passagem de ida, quanto mais conseguir comprar a passagem de volta. E ele foi ficando. Se casou e teve uma filha, Jodel. E para quem gostava tanto de jazz e de música americana, estar ali era estar no paraíso. Procurei logo o jazz direto. Cadê o jazz? O jazz não estava lá. Os meninos do jazz falavam assim: poxa, nós estamos aqui completamente sem ter onde tocar, que só tem rock and roll, não sei o quê. Você quer encontrar músicos de jazz? Vai lá nas orquestras latinas. Tocando com grandes artistas como Mongo Santa Maria e Tito Puente, Donato consolidou o seu estilo. Até hoje se usa entre os músicos a expressão a levada do Donato, ou seja, tocar uma música com uma levada próxima do que o Donato faz. Por causa de uma namorada, João Donato volta ao Brasil em 1972, mas o namoro não deu certo. Ele mais uma vez não encontrou espaço para trabalhar com música no Brasil. Na verdade, nessa época, depois de 13 anos morando fora, Donato era completamente desconhecido do público brasileiro, apesar de ser admirado por muitos músicos, como Dorival Caymmi e Tom Jobim. Poucos dias antes de ir embora, ele ligou para o Marcos Valle, que ele tinha conhecido em Los Angeles quando Marcos foi divulgar Samba de Verão por lá. Marcos perguntou: mas você já está indo? Deixa eu falar com o pessoal da minha companhia, a Odeon. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Bom, algumas pessoas ainda se lembravam do Donato no mau sentido, do artista um pouco maluco e tal. Mas Marcos Valle foi convincente numa reunião com o diretor da gravadora Milton Miranda e com o maestro Lindolfo Gaia. E fui lá convencer. Foi no final de uma hora, o Milton acabou dizendo para mim: tá bom, se você produzir, você produz? Eu digo: produzo. Aí ficou certo. Eu liguei para o Donato e disse: Donato, não vá mais embora não, pode se preparar, fica aí. Um dia, enquanto trabalhavam juntos na casa do Marcos, o cantor Agostinho dos Santos apareceu para buscar uma música do Marcos para cantar em um festival. Agostinho viu que eles estavam escolhendo os temas para gravar ouvindo as fitas. Em algumas músicas, Donato cantarolava a melodia. Agostinho vira para o Marcos e fala: Donato tinha que cantar. E Marcos já estava pensando a mesma coisa. Donato se espantou e falou: quer dizer que eu vou virar um sabiá? Donato não era um cantor, mas dentre os legados da bossa nova está o surgimento no Brasil do cantautor. O compositor que, mesmo sem ter um dom especial para o canto, sabe interpretar a sua música como poucos. E o primeiro exemplo de cantautor da bossa nova é ninguém menos que Tom Jobim. So I come back to my first note. Aproveitando que Donato não era conhecido do público, a capa brinca com o anonimato do artista, quase que perguntando quem é quem, e com o rosto de Donato coberto por um chapéu. Um dos grandes acertos de Marcos Valle como produtor do disco é fazer a musicalidade do Donato dominar o disco. O som que se escuta é exatamente o som do Donato, e o disco traz um frescor para a música brasileira da época.
Imediatamente, Donato sai de um momento de ostracismo para um lugar de destaque da MPB. Ainda que as vendas desse disco não fossem relevantes, o prestígio dentro da classe fez com que Donato virasse um dos compositores mais gravados naquela época. E principalmente, João Donato não voltou mais para os Estados Unidos. Ficou aqui para sempre. Mas pouco depois, Marcos Valle se mudou para Los Angeles. A barra estava pesada no Brasil com a ditadura militar. Chegando na Califórnia, recebeu um convite de Tom Jobim para jantar na casa dele. Tom estava morando lá. Quando Marcos chegou, Tom o abraçou e começou a chorar de emoção, agradecendo ao Marcos por ter produzido um disco tão bonito para o Donato. Disco que o colocou no lugar que ele sempre mereceu. João Donato é um músico minimalista, conciso, preciso. Não há excessos, não há sobras ali, nada está por acaso. E isso é muito bossa nova. A melodia de Arran é construída com apenas 4 notas. No tom da gravação da Gal, as notas são Dó, Ré, Mi bemol e Fá, com a extensão apenas de uma quarta justa. Eu não conheço outra música tão boa com a extensão tão pequena. O ritmo da melodia é constante, apenas 2 células rítmicas que se repetem por toda a música. Tararara, tarararara. Apenas com esses dados, dá a impressão de que a música deve ser monótona. Mas aí está a genialidade do Donato. Com o mínimo de variação musical, ele consegue um resultado maravilhoso. E tem um trabalho harmônico. Com uma melodia de apenas 4 notas, Donato faz um desenho harmônico variado e interessante, culminando com um acorde completamente improvável. Arrama o sapo o salto de uma rã. O caminho natural da harmonia seria chegar nesse acorde, mas Donato surpreende. Arrama o sapo o salto de uma rã. Caetano escreveu a letra especialmente para Gal gravar no disco Cantar, que ele produziu junto com o arranjador e guitarrista Perinho Albuquerque. Parece ser uma letra apoiada no som das palavras, mais do que buscando um significado. Da mesma forma que as notas se repetem na melodia, na letra as consoantes se repetem, como nos versos de samba em som, ou de vai e vem, de ver, de ver, de ver. O último verso da canção parece fazer alusão ao famoso Haikai de Matsuo Bashō, conhecido como Haikai da Han, possivelmente escrito em 1686 e que é considerado o poema mais traduzido do mundo. A tradução literal do poema é essa: o velho tanque, uma rã salta, barulho de água. Caetano ainda faz uma junção perfeita de letra e música nesse último verso. A melodia repete a mesma nota, a não ser em um momento, quando a melodia sobe 2 notas, um tom. Exatamente nesse momento, Caetano escreve o sal, da palavra salto. Até os anos 1970, todas as grandes gravadoras tinham uma orquestra completa contratada. Normalmente, um dia da semana era separado no estúdio para que a orquestra ficasse à disposição dos arranjadores e produtores da companhia. Então, o uso de orquestra não impactava tanto nos custos de um disco, ao contrário do que acontece hoje. Para se ter uma orquestra, você precisa contratar os músicos individualmente. O disco Cantar foi gravado nos estúdios da então Philips, depois Polygram e atualmente Universal Music. Além da orquestra da Philips, com cordas e sopros, a gravação de Arran contou com Donato no piano, Chiquito na guitarra, Novelli no baixo, Enéas Costa na bateria e Areovaldo Peninha na percussão. Nessa gravação, Donato faz uma modulação quase no fim da música, que cria uma espécie de versão estendida da música. Quando chega no penúltimo verso, a grama, a lama, tudo é minha irmã, ao invés de seguir arrama o sapo, o salto, Donato faz uma modulação e retorna a música. A grama, a lama, tudo é minha irmã, de samba em som, de vai e vem. Eu falei mais cedo da levada do Donato, a marca registrada dele, e vai dar para perceber isso na gravação. Mas eu vou explicar aqui como funciona. É basicamente antecipar o baixo do acorde no quarto tempo do compasso anterior. Mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa antecipada. A introdução começa com uma cama de cordas e uma melodia tocada por Donato no piano elétrico. Comentários da flauta em uníssono com trompete com surdina, 2 notas em intervalos de quinta justa. Segue uníssono trompete e flauta, agora com frases de sentido ascendente.
de ver, pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi, amanhecendo sim perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã. Na modulação, cama de cordas, com sopros tocando em staccato, notas bem curtas. Pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi, Flautas e sopros começam em oitavas perto de mim, e depois fazem perguntas e respostas. a grama, a lama, tudo é minha irmã. Amo, sapo, Frase de flauta indo pro agudo staccato, para voltar ao tom original. sombra de Cordas em oitavas, notas longas, com sentido ascendente, de bem me diz, de me dizendo assim, indo bem para a região aguda. serei feliz de flor em flor. Sopros com respostas bem ritmadas, em contraste com as notas longas das cordas. Pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi, amanhecendo sim, Flauta fazendo um contraponto melódico, com sopros fazendo harmonia. da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, arramo, o sapo, salto de uma rã. No solo de guitarra em oitavas, a bateria vai para o prato de condução. No contrabaixo está bem destacado o swing da levada do Donato, o baixo sempre antecipando o acorde. Volta a orquestra, ainda durante o solo, com frase de flauta. De novo a modulação, com cama de cordas e sopros em staccato. De vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi, amanhecendo sim perto de mim, perto da claridade da manhã. Sopros fazendo contraponto em oitavas e depois fazendo acordes. Arramo, sapo, salto de manhã. Volta para o tom original, com as cordas fazendo de novo as notas longas. A flauta parece improvisar junto com o canto. De me dizendo assim, serei feliz de flor. Voltam os sopros ritmados. De samba em samba em som, de vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi, amanhecendo sim perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, arramo, o sapo, salto de uma rã. Na coda, improviso da guitarra com cama de cordas e sopros ritmados. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima.